separação. Vale a pena, né? Flertar, namorar, casar, ficar noivo, viver feliz para sempre, esse seria o ideal de relacionamento. No entanto, nem sempre o casamento tem um final feliz. De acordo com dados do IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu 161% nos últimos 10 anos. E quando existem filhos, o divórcio pode significar um problema delicado. Até as férias precisam ser negociadas. Para falarmos quais medidas devemos adotar no período de férias de filhos de pais separados, o Em Discussão de hoje recebe a advogada Priscila Goldenberg. Priscila é especialista em direito de família há várias décadas. Doutora Priscila, muito bem-vinda à Rede Alesp. Olá, Mel. É um prazer estar aqui e responder as questões que me forem colocadas referente aos filhos de pais separados. Doutora, eu imagino que ao longo da sua experiência, a senhora tem que agir um pouco como psicóloga, né? E intermediadora ali na situação. Qual que é a melhor medida para que a criança não sofra nessa separação? Veja, Mel, a triste realidade é que muitas vezes, quando os pais se separam, é acompanhada da separação muito ódio um pelo outro. E muitas vezes eles utilizam as crianças para se vingar do outro. Coisa essa abominável, que deve ser evitada, porque obviamente gera problemas psicológicos muito grandes nas crianças. Nós, advogados de famílias, tentamos muitas vezes alertar os pais destes problemas, mas lamentavelmente muitas vezes nós não somos ouvidos. Doutora, a gente sabe que muitas vezes, como a senhora falou, a separação é um momento delicado, há uma disputa. E como é que faz nas férias das crianças? Veja, essa é uma questão que aparece constantemente nos escritórios de direito de família. Porque para você tirar uma criança, vamos começar separando que existe uma viagem nacional ou uma viagem para o exterior. Para um pai viajar com um filho, o pai ou a mãe, sem a presença do outro, dentro do território nacional, não é uma coisa muito complicada, explicaremos depois. Entretanto, a coisa se complica e muito quando a viagem é para o exterior. A documentação precisa ser preparada e com uma certa antecedência, senão a viagem pode não se realizar, frustrando muito a criança. Qual que é a antecedência adequada para uma viagem nacional e para uma viagem internacional? Veja, vamos falar primeiro da internacional, que é mais complicado. Para uma criança viajar para o exterior, por exemplo, suponha que a mãe resolva levar a criança para a Disney, que é uma viagem usual, e que o pai, por desaforo, vingança, diga: eu não darei autorização para a criança ir ao exterior. O que é necessário para tirar uma criança do país com um dos pais só? Bom, primeiro, precisa ter um passaporte para ir para a Disney. E segundo, precisa ter uma autorização do pai que não vai para que a criança possa viajar para o exterior. Então, há necessidade de autorização para fazer o passaporte e necessidade de autorização para sair do país. Autorização esta que tem que ser apresentada na Polícia Federal. Se o pai se nega a dar qualquer uma destas autorizações, lamentavelmente temos que ingressar em juízo, pedir para que o juiz dê esta autorização. E quando você me pergunta qual é o tempo necessário para isso, o tempo necessário às vezes pode demorar alguns meses. O pai se negando, deve-se pedir a autorização com uma certa antecedência, 3 meses, 4 meses, para que a gente consiga resolver a questão. É um processo judicial. Nossa, então, quais os documentos seriam necessários aí para que essa autorização fosse encaminhada? Veja, suponha que a mãe, vamos começar um exemplo simples, né? A mãe manda um e-mail para o pai dizendo: olha, eu quero viajar em julho para a Disney com as crianças. E o pai responde: olha, eu não vou autorizar, não vou permitir que vá, não vou deixar tirar passaporte.
Mediante esta negativa, tem-se que ingressar em juízo, abrir uma ação judicial, pedindo duas coisas. Pedindo para o juiz um alvará para fazer o passaporte, uma vez efetuado o passaporte, um alvará para sair do país. O que seria esse alvará? Na verdade, é o juiz autorizando fazer o passaporte, já que o pai não autorizou, e o alvará de saída é autorização para sair, já que o pai não autorizou. Essa seria um procedimento judicial para fazer esses dois documentos. Não há hipótese alguma para a criança sair sem autorização de um dos lados. Não tem hipótese nenhuma para sair do país. Veja, eu falo passaporte porque o meu exemplo foi a Disney. Mas se você quiser ir para a Argentina, que nem precisa de passaporte, basta ter a carteira de identidade, mesmo assim você precisa da autorização. E essa autorização, Mel, não é um papelzinho, é um documento assinado com firma reconhecida por autenticidade do pai que não viaja. Para ir para a Argentina, precisa dessa autorização. Aliás, para ir num navio, pegar um simples navio para ir para a Argentina, para entrar no navio que sai do país, precisa dessa autorização. Nossa, é complexo, né? Porque a criança está ali na expectativa para ir para essa viagem, né? Imagine a mãe tem que chegar para o filho e dizer: não posso te levar para a Disney, que é o sonho dourado dessa criança, porque o teu pai não dá autorização. Então, o que eu recomendo fortemente é que, muito rapidamente, vendo que há esse litígio, que o casal está brigando dessa forma, contrate um advogado, procure um advogado de família, porque ele ingressa com essa ação, e essa ação, provando para o juiz que é uma mera birra, uma mera vingança, os juízes costumam dar esta autorização e a criança viaja feliz da vida. Doutora, voltando um ponto antes. Se, por exemplo, o casal disse que entrou em acordo, olha, então eu vou autorizar que você leve o nosso filho e tal. E depois, lá adiante, ela fala assim, eu não autorizei, eu não falei nada. Veja, E aí, como é que faz? Pois é, outra vez, vai ter que entrar na justiça pedindo autorização, porque veja, para a criança sair de um país, Mel, só tem duas chances. Ou o pai que não vai, ou a mãe que não vai autorizam, ou o juiz autoriza. Alguém tem que autorizar. A criança não passa pela Polícia Federal se não tiver esse documento. Não tem solução. Evidentemente que se isso na última hora, a gente tem que entrar na justiça, correr muito e rezar para que rapidamente a gente consiga essa autorização. Por isso que eu digo que tudo que você fizer com mais antecedência sai com uma certa vantagem. Eu queria entender como é que funciona na hora do processo. Por exemplo, crianças maiores, é verdade que elas podem ser consultadas? O juiz pode perguntar para elas? No que diz respeito à autorização de viagem, não. Como é que funciona o procedimento? Primeiro temos que ter uma negativa. Quer dizer, o pai manda um e-mail, não vou autorizar, não quero que vá, só vai para a Disney o dia que for comigo. Enfim, responde qualquer bobagem. Que fica evidenciado que é mera vingança. Está patente. Ingressa-se em juiz dizendo, olha, seu juiz, eu quero levar para a Disney, está aqui a passagem de volta, a criança está matriculada, não quero morar nos Estados Unidos, só quero dar para o meu filho um lazer de 15 dias na Disney, e o pai, por vingança, não quer deixar. A criança não é ouvida. O juiz tenta chamar o pai para se manifestar nesse processo. Nós, advogados, chamamos de citação. Cita o pai para que ele alegue quais são os motivos do impedimento. Esse é o motivo que a gente precisa de uma certa antecedência. Obviamente que quando é mera vingança, a resposta do pai será qualquer bobagem. Porque se não tem um motivo plausível, por que não permitir que a criança vá à Disney? O juiz, de posse dessa resposta, que fica evidenciado que não há um motivo razoável,
o juiz expede o alvará e acabou. A criança não é ouvida nesse caso. Uhum. Simplesmente o pai é ouvido, porque de repente o pai tem um motivo grave, a gente não sabe. Se não tiver motivo grave, pura vingança, a coisa vai. Esses termos, eles ficam no acordo de divórcio? Eles já antecipam isso no acordo de Não, divórcio ou não você necessariamente? pode no divórcio, eventualmente, consignar que eles vão dar autorização, mas se na última hora não der, você tem que entrar com esse processo. Não, eu digo assim, as regras para as férias. As regras para as férias, elas são designadas, a primeira quinzena para um, a segunda quinzena para outro. Claro, você não vai marcar uma viagem de férias no período do outro, ou você não vai marcar uma viagem de 15 dias no período letivo, para tirar a criança da escola. Isso pode prejudicar. Veja, o juiz da vara da família, ele sempre pensa no bem do menor. Sim. Então, assim, não, eu quero viajar no mês de abril por 15 dias para a Europa. Bom, mas, desculpa, vai perder 15 dias de aula? O juiz não vai autorizar. Normalmente, esses problemas aparecem no período de férias que a pessoa tem direito, mas por desaforo, o outro não autoriza. E como funcionam em datas comemorativas, assim, falando mais do acordo que é feito para o divórcio? Então, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Veja, aniversário de um deles, como é que deixa eu te explicar uma coisa. Não existe uma regra bem definida. E nós temos que analisar duas situações. Pode ser se o divórcio foi amigável ou se foi litigioso, uma briga. Sim. Mas tem certas datas que são mais ou menos padrão. Por exemplo, é 100% garantido que Dia das Mães fica com a mãe, Dia dos Pais fica com o pai, que dia do aniversário do pai fica com o pai, que dia do aniversário da mãe fica com a mãe. Os outros feriados, Páscoa, Natal, Carnaval, Ano Novo, normalmente são alternados. Mas veja, a beleza do direito de família é que não tem dois casos iguais. Se qualquer regra que eu te dê, você vai me apresentar uma exceção. Porque cada casal é um casal, cada família é uma família. Então, muitas vezes, você tem que se adequar aos hábitos e costumes daquela família. É verdade. Entendeu? Então, não dá para fazer essa regra. Se, por exemplo, uma das partes impor regra, vamos supor, a gente está vendo lá o casal, aí a mulher fala assim, olha, você vai querer ir para Disney com o nosso filho, tudo bem, mas se a sua esposa for, eu não dou autorização, a sua atual esposa. Isso pode ser uma prova contra ela num processo? Não. Outra vez, veja bem, suponha que o homem casou de novo. Sim. E ele quer levar os filhos para a Disney. Bom, é evidente que a esposa vai. E a mãe da criança não tem o direito de impedir. Ela não tem esse direito. Então, ela vai negar a autorização e vai ingressar em juízo. Mas olha, ela está negando porque ela não quer que minha esposa vá sem nenhum motivo, porque a minha esposa não fez nenhum mal para a criança, a minha esposa trata bem a criança, e é uma simples ciumeira, uma simples birra. Óbvio que o juiz vai escutar a mãe porque ela não quer que a nova esposa vá, porque sempre o outro lado tem que ser ouvido. E aí, voltando ao começo, a nossa antecedência em fazer o processo. Se simplesmente for, não vai porque eu não gosto dela, o juiz autoriza. Não existe não gosto dela. Doutora, toda essa situação, ela pode ser considerada, por exemplo, alienação parental? Vamos só explicar para as pessoas o que é alienação parental, né? Veja, Mel, alienação parental é um texto, é um tema que nós vamos combinar nós duas, que nas próximas 5 horas nós vamos conversar a respeito. É um tema muito vasto. Se eu conseguisse resumir em poucas palavras, significa embutir na criança um ódio do outro genitor, sem motivo. Então, típico de alienação, depois de um certo tempo, a criança odeia o outro lado e nem sabe por que está odiando, porque foi incutido nela coisas negativas contra o outro genitor. A alienação parental, não dar uma autorização de viagem, jamais será uma alienação parental caracterizada, porque para caracterizar a alienação parental, precisam de muitos fatos. Impedir viagens, impedir visitas, impedir falar no telefone. É uma série.
longa de fatos, meramente não permitir uma viagem, isso não é alienação parental. Agora, para caracterizar a alienação parental, são muitos fatos que impedir a viagem da Disney, como eu falei no começo, seria um, mas pequenininho, praticamente não considerado. E não, só para as pessoas entenderem, de acordo com a legislação brasileira, a pessoa, por exemplo, pode perder a guarda por causa da prática da alienação parental ou não? Veja, a prova da alienação parental não é uma prova simples, é um processo complexo, um processo judicial que envolve perícia psicológica da criança, perícia psicológica dos pais. É um processo grande e complicado, um processo complexo, nada muito. Uma vez caracterizada a alienação parental, o alienador, aquele que praticou a alienação parental, pode até perder a guarda, mas não é uma questão muito trivial. Doutora Priscila, como que a senhora entrou no direito de família? Olha, eu acho que eu comecei a fazer direito já um pouquinho mais velha, e logo que eu entrei em direito, eu fiz um grande estágio na área de direito de família, num escritório muito bom, ainda como estudante. E logo me apaixonei pelas questões. Acho que talvez pelo fato de eu ser um pouquinho mais velha, eu já me identificava com problemas, então eu me apaixonei por essa área e aqui estou por longos anos. Quais foram os casos, o que é o caso que mais marca o seu dia a dia? Como eu lhe disse, Mel, cada caso é um caso, todos os casos me encantam, e o meu objetivo sempre é atender o cliente da melhor forma possível. Veja, nem sempre a gente consegue resolver tudo, porque existem leis. E se o cliente estiver pedindo muito fora da lei, eu não consigo resolver. Mas a gente tenta minimizar os problemas. Veja, toda separação, todo divórcio é muito dolorido. Não há divórcio que não seja. É um casamento que fracassou. Nós, seres humanos, não somos treinados para o fracasso. Nós somos treinados para o sucesso. E um casamento que acabou é um fracasso. Então, há um sofrimento muito grande. É muito raro uma pessoa que entra no meu escritório e não chora. É muito raro. Então, o que nós, advogados, tentamos? Tentamos ajudá-los, fazer o melhor possível, seja da forma amigável ou litigiosa, se não tiver solução, tentando minimizar o sofrimento desta pessoa e dos filhos, principalmente. Inclusive, eu coloquei o dado ali do começo do IBGE, que são 161% a mais de divórcios nos últimos 10 anos. Então, isso demonstra hoje em que... dia, o divórcio hoje em dia é uma regra. A exceção são casamentos longos. É admirável casamentos de 20 anos, de 30 anos. Então, eu vou brincar um pouquinho com você. Admirável eu que estou casada há 54 anos. Poxa, parabéns! Então, não é parabéns, é a vida, é o que acontece. Mas, realmente, veja, um casamento longo como o meu não é uma situação tranquila. São duas pessoas, duas personalidades, muita adaptação, muita acomodação, mas eu defendo que quando as pessoas não são felizes, não há por que levar esse karma para o resto da vida. Ou a pessoa é feliz, ou é melhor, tem direito a buscar a felicidade. Qual que é o tipo de caso mais complexo que a senhora encontra no seu dia a dia? Eu não seria capaz de te dizer o caso mais complexo, porque eu acho que para a pessoa, o seu caso sempre é o pior. Cada um que chega no meu escritório diz, olha, o meu caso, doutora, a senhora nunca viu igual. Cada caso, para a pessoa, e é mesmo, porque é o problema dela, é o sofrimento dela. Então, obviamente, quando você consegue fazer um divórcio amigável, ou seja, consensual, como nós chamamos, quando você consegue que as partes se componham, evita muitos problemas. Quando o divórcio parte para o litígio, a coisa complica muito, mas eu não teria condições de te dizer qual foi o pior, porque cada caso é um caso sofrido e doloroso.
Eu até falei na primeira pergunta que eu fiz para a senhora que a senhora provavelmente age um pouco como psicóloga, intermediadora. Como é que é? Tem algum profissional que dê este apoio, que atue com a senhora ali? Veja, no caso em que os divórcios são amigáveis, é muito comum os escritórios de advocacia, os advogados negociarem. Um divórcio amigável, consensual, tem um princípio básico: cada lado cede um pouquinho. Isso é um acordo, mas não é só em divórcio. Qualquer acordo é um conjunto de concessões. Um cede de um lado, um cede de outro, sai um divórcio amigável. E os próprios advogados negociam. Isso é tranquilo. No caso de litigioso, também os advogados tentam, mas às vezes o ódio é tão grande, Mel, que a coisa não evolui. E quando envolve filhos, o próprio judiciário, discussões sobre guarda, sobre visita, o próprio judiciário contrata psicólogas para fazerem perícias, assistentes sociais, e nós temos que contratar também psicólogos para auxiliar o processo. Então, é um processo multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, mediadores. Hoje em dia tenta muita mediação, mas muitas vezes o juiz tem que sentenciar e nem sempre agrada a todos. Doutora, a gente vai caminhando para o nosso final do nosso bate-papo. Eu queria que a senhora falasse qual que é a sua dica como advogada para essas pessoas que estão em conflito, para fazer a coisa da melhor maneira possível, para não resvalar nas crianças, né? Olha, a melhor maneira possível, isso eu tenho certeza do que eu estou falando, é quando a gente consegue fazer um divórcio amigável. Por mais concessões que faça, não é bem o que eu queria, não importa. Porque para a criança assistir esse litígio, essa guerra, um pai falando mal do outro, é nefasto, é problema psicológico na certa. Então, quanto menos as crianças forem envolvidas, quanto mais os pais forem civilizados, nós não vamos dizer que eles serão amigos, civilizados, tentarem poupar de não falar um mal do outro. Esse é o ideal e, lamentavelmente, às vezes a gente não consegue. Doutora, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua gentileza de estar aqui conosco, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre o assunto que é extremamente delicado. E a gente aguarda a senhora numa outra ocasião aqui. Foi um prazer conversar com você e eu estou sempre à disposição. Eu acho que nós que tivemos uma formação temos a obrigação de transmitir esse conhecimento para as pessoas. Ok. O Em Discussão fica por aqui. Você pode acompanhar toda a programação da Rede Alesp também nas redes sociais da casa de vocês. Obrigada pela audiência e até mais. Vale a pena. Uma situação.